Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso programa Inovação Corporativa. Hoje vamos falar sobre qualidade de vida nas corporações. Joel, as pessoas hoje em dia trabalham demais, produzem demais, sempre vivem no seu trabalho, às vezes 15 horas por dia. Trabalham demais, quer crescer a qualquer preço, ou então a empresa exige isso, varam noite trabalhando, final de semana, feriado. Tudo isso, as empresas estão exigindo isso. Como que você enxerga isso? É possível o profissional produzir mais em menos tempo para ter uma qualidade? O que ele precisa fazer para ter mais qualidade de vida na sua organização? Daniel, olha, acho que esse é um tema muito grande. É um tema que a gente observa a necessidade de abordar melhor sobre isso, de falar melhor sobre essa questão, porque muitas vezes o excesso de trabalho, né, o network, que muitas vezes no passado eram vistos como algo positivo, hoje, se não souber dosar o equilíbrio emocional ou irracional, isso acaba danificando muito as relações e você não vive apenas o ambiente de trabalho, né? No meu último livro, nós falamos sobre as 6 vidas do novo executivo, que é como saber lidar com a vida pessoal, com a vida familiar, vida social, vida afetiva, vida profissional e vida espiritual. Hoje em dia, o que mais a gente observa é essa falta de equilíbrio dentro das organizações, em função de uma produtividade contínua, que muitas vezes só danifica o resultado, né? Não melhora nada, não traz valor, não agrega resultado. Você observa profissionais cansados, exaustos, sobrecarregados de funções, voltam para casa com peso na consciência, voltam para casa com peso sobre os ombros, chega lá, se encontra com uma série de coisas que deixaram de ser feitas e no final ele acaba trazendo no dia seguinte para o trabalho, Daniel, né? E afeta a produtividade de um modo geral. Com certeza, hoje o profissional ele está sendo muito exigido o trabalho dele. Hoje o empresário às vezes quer colocar uma pessoa para fazer a função de 2 pessoas, por questão de custo talvez. Então você como profissional também tem que verificar se é você que pode melhorar a sua produtividade para que não tenha que ficar até tarde no seu trabalho, para que não fique com raiva, para que não vá para o trabalho com aquela dor, falando, eu tenho que ir lá mais uma vez hoje, eu tenho que lidar com aquelas pessoas. Então é fundamental, primeiro, você se entender, saber as suas capacidades, suas habilidades, entender até onde você pode ir e se você pode fazer muito mais em menos tempo. É um dos fatores que vai deixar a sua vida muito melhor no seu trabalho, que eu falo que é o tempo do trabalho, né? Porque isso é muito comum em grandes empresas, em grandes cidades, que o trabalho é muito competitivo, as empresas são muito competitivas. Também você precisa ver a sua parte física. Como é que você está se sentindo, sua parte física? Você está uma pessoa animada, uma pessoa proativa para poder chegar no seu trabalho e fazer o que tem que fazer? Então você deve ter uma agenda muito boa para você poder ficar tranquilo, saber o que vai fazer amanhã, né? Hoje eu vejo pessoas trabalhando demais, chegando em casa, praticamente indo dormir. Não pode fazer isso. O que você precisa fazer para mudar essa situação? Será que a empresa ideal é aonde você está? Será que você pode colocar um novo processo, conversar com seus superiores para que melhore a sua gestão da sua empresa, a sua organização, a sua estratégia? Então, vários fatores influenciam essa sua qualidade de vida, não é, João? Exatamente, Daniel. O mais que a gente tem percebido é essa falta de equilíbrio, né? E a falta de equilíbrio automaticamente prejudica o equilíbrio de valores também, né? Porque se o profissional que hoje em dia não procura alimentar-se de coisas positivas, além do obrigado, que é o dia a dia, ele vai correr o risco de estar vendo a empresa o tempo inteiro como aquela segunda-feira de todos os dias, da qual não inova, não traz resultados, o ambiente é pesado, é carregado, além da competitividade, né? Ele não consegue trazer novas ideias, essas novas ideias acabam gerando frustração, criam excesso de ansiedade, né? Isso acaba prejudicando na questão de equilíbrio, valores e principalmente acaba prejudicando de um modo geral. Isso acaba ruim. Recebemos um e-mail do Maurício Lemos que nos pergunta, Daniel, sobre como fazer a inovação gerar resultados positivos dentro do ambiente de um clima organizacional.
Como que a gente pode inovar, como que a gente pode fazer para que tenha um bom ambiente de trabalho. Cada empresa, cada corporação, organização tem as suas questões, tem os seus desafios. Então você deve colocar isso no papel, organizar as suas ideias, olhar para o ambiente interno, olhar as pessoas, sua equipe, tudo isso você deve descrever, colocar em pauta para você analisar aonde pode ser melhorado, o que precisa ser colocado em prática, o que precisa ser retirado. Você precisa fazer uma análise interna e externa da sua empresa. Às vezes, o seu cliente tem um problema com o seu cliente. Eu já vi casos que o cliente, você não educou o cliente a fornecer algo para ele. Então, o cliente te liga numa hora errada, ele te pede algo numa hora errada. Então, é necessário, talvez, você educar o seu cliente a ele consumir o seu produto, né? Então, tendo, lógico, uma boa qualidade, tendo um bom processo de trabalho, se você tem com seus fornecedores e por aí vai. Faça uma análise, coloque no seu papel, num papel, escreva todos esses pontos e discuta com a sua equipe. É fundamental você discutir porque outras pessoas podem trazer ideias diferentes, inovadoras, que você não pensou ainda. E dê a liberdade para que eles possam comentar sobre isso. O chefe que não pergunta para os seus funcionários, você líder, por exemplo, sobre o que ele acha da empresa, o que pode ser melhorado, ele fica no próprio mundo dele. Então, ele vai ouvir ideias diferentes que pode ser inovadora. Um estagiário pode ter uma ideia diferente, inovadora, que pode fazer a diferença na sua empresa. Pois é, você tocou realmente uma parte muito bacana, que alimenta realmente o clima organizacional, que é justamente trazer pessoas, né, Daniel? A partir do momento que você pergunta a pessoa, você está dando a ela uma importância que para você não percebeu, mas para ela foi um valor inestimável, né? Perguntou, criou a oportunidade dela também inovar, dela também se permitir fazer parte do processo, né? Então isso é muito importante. Quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente tem um tema tão grande, tão amplo para dizer, que é justamente a questão de equilíbrio profissional, equilíbrio da vida fora do trabalho, você fazer uma boa atividade física, né, procurar entretenimentos, fazer uma boa leitura, conviver com seus relacionamentos paralelos, família, amigos, né, relacionamento afetivo. Isso é tão bom para a nossa vida, né, Daniel? Para a gente poder lidar com esse tipo de coisa e trazer coisas tão boas para a nossa existência no modo geral. Com certeza, Joel. Tem algumas pessoas que acham que precisa trabalhar muito, arduamente, 20 horas por dia para poder ter um cargo melhor, para poder crescer na carreira. Isso não é verdade. A sua hora de descanso, de lazer, com a sua família, você prestar atenção no seu lado financeiro, do seu corpo, tudo isso influencia no seu trabalho e na sua vida em geral. Nós somos um conjunto de partes na nossa vida. Nós temos várias partes da nossa vida que precisamos cuidar dela. Precisamos cuidar bem dos nossos filhos, da esposa ou marido. Precisamos prestar atenção em todas elas, porque isso reflete no seu trabalho. Nós somos um só sistema, somos uma pessoa completa. Então, quando você não está bem no seu trabalho, não está bem na vida pessoal e vice-versa. Não é verdade, João? Exato, Daniel. É um tema realmente muito interessante. Agradecemos mais uma vez a participação de você, ouvinte, de você, espectador, que nos assiste e que tem acompanhado, que tem tornado realmente o programa Inovação Corporativa cada vez maior. A gente fica muito feliz com o resultado, estamos recebendo inúmeras sugestões, bastante e-mails realmente de pessoas que estão realmente procurando, acessando o nosso canal. Isso é muito legal, isso torna realmente uma interatividade e nos mostra ali que estamos no caminho certo para tentar alcançar o bom gosto de você, ouvinte, que está ali nos observando e contribuindo bastante para o nosso trabalho. Também comente aqui no nosso canal, também no YouTube, também compartilhe nas redes sociais, mande para os seus amigos, que é muito importante disseminar o conhecimento. Pode mandar e-mail também para a gente, que a gente vai responder com certeza, e também você pode fazer uma sugestão de programa para a gente gravar para você. Então, até o próximo programa. Até mais. Até breve.